Bem-vindo a todos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos conversar com a arquiteta e paisagista Ana Paula Tiskoski, que é de Criciúma, Santa Catarina. Você está Isso atuando mesmo. aí em Santa Sim, Catarina? isso, a Sim. gente atua aqui na região, Criciúma, Santa Catarina toda, mas a região aqui do sul mesmo, né? Muito bem-vinda. Obrigada. Ana Paula, e como é que foi seu caminho para chegar no paisagismo? Porque você fez arquitetura, e não é a Aham. escolha óbvia de quem faz arquitetura Não, virar paisagista, né? não mesmo. Até eu Quando que... comento muito assim com os arquitetos quando eu vou fazer palestra, enfim, em universidades que a gente é chamado várias vezes, né? E falo que o leque é muito amplo, né, do arquiteto. O arquiteto ele tem uma mentalidade criativa gigantesca, então ele pode atuar em várias áreas, né? Dentre elas o paisagismo. Mas eu, dentro de mim, assim, se iniciou muito cedo essa vontade, porque os meus pais sempre foram da área. Meu pai era comerciante de agropecuária, trabalhava com insumos agrícolas, agropecuária, animais, enfim. E a minha mãe sempre teve floricultura. Então, sempre estive envolvido nesse universo, desde novinha, assim, né? Então, viajava com a minha mãe para fazer SEASA em São Paulo, sabe? Escolher plantas. E aí foi, assim, desde novinha, semana do Dia das Mães, enfim, ia para a loja ajudar, entendia um pouco de planta já, né? E, enfim, ela fazia um pouco de jardim também, meio autodidata, tal, sempre gostou disso. Então, eu cresci muito nesse universo, assim, do paisagismo, da natureza, envolvida muito sempre com as plantas, né? E, e fazendo arquitetura me despertou para essa área realmente, né? Que é uma área. Então, junto com a arquitetura, eu uni os dois e a gente desenvolve arquitetura paisagística, né? Então, na nossa área, a gente trabalha em parceria com vários profissionais, arquitetos, engenheiros, topógrafos, agrimensores, engenheiro agrônomo. Então, é uma equipe multidisciplinar, geralmente, né, para desenvolver vários projetos. E a gente trabalha nessa área, assim, eu trabalho nessa área desde que eu me formei, né? Antes eu fazia um pouco de arquitetura também junto, mas hoje eu trabalho exclusivamente com arquitetura paisagística. O que que é? Desenvolver toda a área externa de um empreendimento, seja de uma residência, seja de uma área institucional, comercial, industrial, toda a área externa. Então, muitas vezes o arquiteto desenvolveu o arquitetônico, foi até uma etapa e a gente desenvolve a etapa como se fosse um complementar mesmo, mas ao mesmo tempo trabalhando junto com o arquitetônico, né? Em muitos casos a gente entra no projeto, no desenvolvimento do projeto arquitetônico junto. Você consegue chegar na hora certa, então, e fazer o projeto junto com o arquitetônico? Essa é a nossa, nossa intenção desde que a gente se formou, porque a gente acaba tentando sempre ensinar as pessoas, trazer a luz do conhecimento, né, do que realmente é a arquitetura paisagística. Então, eu sempre batalhei muito para divulgar isso e, e as pessoas passarem a entender que o paisagismo não é simplesmente quando a obra está terminando, está pintando. Chega lá e posicionar as plantinhas aleatoriamente, enfim, para ver como é que vai ser. Tem todo um planejamento, né? Então a gente tá sempre batendo nessa tecla desde que eu me formei, né? Então aqui na região, assim, a gente conseguiu doutrinar já várias pessoas, inclusive até Educou. os arquitetos muitas vezes não entendem o que a gente faz, né? E que, na verdade, a gente trabalha em parceria, em conjunto com eles, para agregar na obra deles, né? Então, a gente desenvolve essa parte toda de criação externa, detalha, acompanha, desenvolve muitas vezes com arquitetônico também, enfim, acompanha até o final, detalha tudo, toda a infraestrutura para depois chegar à cereja do bolo, que são realmente as plantas, né? Na hora do plantio. Mas até chegar esse momento tem muito trabalho antes, né? E ensinar os arquitetos é um desafio. Eu sou arquiteto também, né? E eu sei o Ah, quanto que é bacana. difícil ensinar para um arquiteto. Sim, E o sim. paisagismo.
né, normalmente, pelo menos na minha faculdade, na minha escola, né, não foi uma matéria que se dava muita Muita importância. ênfase. Uhum. Foi dois semestres, né, paisagismo um e 2 foi Sim. tudo que eu aprendi depois que eu formei, assim, não foi exatamente, né, Aham. ali foi só para Sim, é o falar, isso embasamento, existe. né? A faculdade é É, o embasamento, assim, só o inicial mesmo. Eu fiz na UFSC de Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina, e também tinha duas matérias. Depois tinha uma extra, mas assim, a gente busca muito, né? Desde que se formou. Então, assim, ó, é uma busca constante. Hoje eu me vejo assim, ainda com muita vontade sempre de crescer, de empreender, de desenvolver novas habilidades. A gente, como ser humano, a gente tem que buscar isso e nunca ficar estagnado, parado, né? Hoje, principalmente no mercado onde a gente está, seja em qualquer área, né? A gente não pode ficar pensando que sabe tudo. Não sabe, não sabe muita coisa. Tem que ter humildade para saber que a gente tem que buscar sempre, constantemente. Então, eu estou sempre em busca, né? Sempre em busca de conhecimento, sempre em busca e pesquisando, fazendo curso, fazendo imersões. É super importante a gente estar buscando, né? Constantemente na vida, seja em todas as áreas, né? Tanto de como vender, como se portar, como não só da área específica técnica, né? Então a gente está sempre buscando. E plantas, realmente a gente está estudando todos os dias, né? Porque o mercado está aí, desenvolve novos produtos, enfim, e a gente também não lembra de toda a botânica, é vasta, né? Então a gente não lembra de tudo, todo, então está sempre pesquisando, sempre estudando também nessa questão técnica, né, da vegetação. são duas áreas principais, né? Eu acho que é a área de técnica da vegetação e tal, e a área de negócios. E você falou Sim. até aprender a vender, aprender a dar valor, né? Aham. Sim. Mas você Aham. já veio, de uma família que o pai é empreendedor e a mãe também, né? Mas como é que foi a história de aprender a fazer o negócio de paisagismo? Uhum. Então, a gente vai tentando, né? Vai, vai pedalando, vai sempre buscando. Eu já tive sociedade, né? Desenvolvendo projetos de arquitetura junto e eu desenvolvia mais paisagismo. Já tive loja de venda de comercial mesmo que vendia vasos vietnamitas, vasos decorativos, vasos para plantio e desenvolvi o projeto também. Hoje eu trabalho exclusivamente com projetos, mas eu adoro vender. Então, assim, tá no DNA da pessoa, né? Essa questão de adorar vender, adorar, não é o vender, eu digo que é achar soluções para as pessoas. Então, assim, tu estás precisando de algo, eu busco a solução para ti, como no projeto também. E a venda nada mais é do que isso, tu saber entender e se colocar no lugar da pessoa, né? Saber o estilo dela e saber oferecer o melhor produto para ela, né? Dentro do poder aquisitivo dela, dentro das necessidades, dentro do estilo e tudo mais. Então, tu tem que realmente se aprende a vender, né? Tem cursos, tem, né? Muitos cursos, mas isso eu acho que é um pouco nato, né? Da pessoa. E eu tenho isso, eu adoro fazer isso também. E aí eu trabalho exclusivamente agora com projeto, né? Desenvolvimento de projeto, porque a gente se envolve, acaba se envolvendo muito. Então, além de a gente desenvolver o projeto, não tem como ele ser um projeto de sucesso, chegar ao seu auge, enfim, e surtir o resultado que a gente espera, se a gente não acompanhar até o final. Então, eu acompanho muita execução. Detalhamos tudo, faço todo o quantitativo, passo para os fornecedores orçarem, revisamos tudo, e aí sim inicia-se a execução do projeto em si, né? Onde a gente envolve o cliente também, deixa o cliente a par de tudo que está acontecendo e acompanha até o final. Porque, ao meu ver, eu não consigo só desenvolver o projeto, assim, então não desenvolvo projetos para a longas distâncias, sabe? Se eu não tenho o acompanhamento. É a minha maneira de trabalhar, né?
Você tem que ir ver. Então, executar a obra você não faz. Já teve equipe de execução também? Não. Eu tenho os terceirizados, né? São pessoas que Aham. trabalham, são equipes que trabalham. Então, são outras empresas que trabalham para mim com o meu aval. Eu vou, desenvolvo o projeto, dou o projeto todo mastigadinho, eles orçam e a gente acompanha até o final. Porque Isso, a arquitetura paisagística é além do plantio, além do pessoal que sabe desenvolver, desenvolver a técnica do plantio adequado, botar a terra adequada, tem todo um sistema de irrigação que a gente sempre sugere. Então, tem a empresa de irrigação, né? Em muitos casos, a gente desenvolve uma parte construtiva, então tem a empreiteira, o pedreiro, a construtora envolvida, que tem que construir algumas áreas construídas. Tem o eletricista com a iluminação, tem o distribuidor da própria iluminação, né, das luminárias, a escolha do mobiliário também, mobiliário de praça, mobiliário urbano, mobiliário de jardim, tudo isso a gente escolhe e faz a gestão disso tudo, né? Quando que cada um entra nesse cenário. e quando tem a arquitetura junto, como é que você Isso. divide esse trabalho com a arquitetura? Porque aí a pessoa da arquitetura vai tentar fazer a mesma coisa, né? Aham, sim. Quando ele já tem definido com o arquiteto e eu entro, então a gente já converso sempre com o profissional envolvido, a gente sempre deixa muito claro como que é a nossa maneira de trabalhar, que é o quê? Tu tem que respeitar o outro profissional, né? Em todas as áreas, seja o eletricista, seja o pedreiro, seja o arquiteto, seja o engenheiro, enfim, cada um no seu quadrado. E todo mundo está ali com o objetivo principal é que finalizar e fazer um bom serviço final, né? Um resultado final. Então a gente sempre entra conversando com os profissionais, até onde tu vais, né? Eu sempre pergunto, qual é o teu escopo de trabalho? Qual é o teu contratado? Então tá, então tu vai até aqui e daqui eu vou, né? Então sempre para entender bem até onde ele foi contratado pelo nosso cliente para não ter conflitos justamente, né? Uhum. E não, se eu posso entrar nessa parte já de desenvolvimento, de construtivo junto, né, que hoje eu não faço mais arquitetura, né? Passou para da varanda para dentro, eu não faço, porque eu não vou competir com os meus parceiros, né? E mesmo porque a minha área já é tão extensa e tão ampla, envolve tanta pesquisa, eu não tenho mais tempo também e equipe treinada tal para a gente estar desenvolvendo um projeto de arquitetônico ou de interiores. Eu já fiz também há muito tempo atrás. Então, é bem específico. E as pessoas e os profissionais sabem disso, né? E nos respeitam, né? Sabe que a gente trabalha num nível de respeito com cada profissional envolvido e sabendo muito bem até onde ir, né? E deixa claro também isso para o cliente, né? Muitas vezes o cliente pede, né? O que que tu acha disso, daquilo, né? A parte da arquitetônica ou do interior? Isso não me envolvo. É Melhor não se difícil. envolver, para não dá problema. É difícil. E tem que estabelecer parcerias, né? Claro, e É limites. justamente. Não, e a É, parceria com os outros profissionais, né? É bom você ter também. É, o arquiteto que sempre te indica, né? E você também pode fazer o contrário, né? claro. Né? E aí Uhum. você cresce junto, né? Soma, né? Em vez de Isso, dividir, a gente soma, né? com certeza, Guilherme. O sol brilha para todos. É. O sol brilha para todos, isso é bom também. Mas É, às vezes a pessoa tem a ideia de que vai dividir, né? Eu quero tudo para mim, né? Mas é ao contrário, né? Então o tem muito parceiro disso. ajuda a somar, né? Mas tem Mas tem muito, tem muito. Mas cada um vai fazendo a sua parte, né? A minha consciência é limpa, eu trabalho com uma boa conduta e vou continuar trabalhando assim. E como é que fica a manutenção dos jardins depois? Você se envolve Esse também? Não?
Ah, eu me envolvo porque eu estou sempre perguntando para os meus clientes como é que está, se é, é próximo, de vez em quando eu dou uma passadinha também, vou numa hora, vou noutra, já fica perto, já passo, dou uma espiada, ligo para o cliente, aviso, olha, como é que está a manutenção aí e tal. É um dos grandes desafios, o pós. Né? Por quê? Porque há toda uma pesquisa para desenvolver um projeto e cada projeto é específico, né? A parte de insolação, de sombra, de umidade, de terra, enfim. Então, para cada projeto é um tipo, é uma proposta diferente. E o desenvolvimento idem, porque é, tem um percentual de 10 a 20% da vegetação que talvez não se adapte, né? Em todo projeto existe isso, né? Essa é uma realidade, né, do paisagismo. Mas muitos clientes também não têm a consciência disso, né? Que pode acontecer isso, né? A gente sempre explica. Mas o grande desafio da gente, né, de quem trabalha com essa área, é realmente a mão de obra, né, qualificada. São os jardineiros que não têm muita qualificação também, não sabem, né? Então a gente inicialmente, quando finaliza uma implantação paisagística, a gente faz uma reunião sempre com o jardineiro do cliente ou que ele contratou, a pessoa que executou e plantou, junto com o cliente também, e faz um checklist de tudo, explica como que é o desenvolvimento e tudo mais, né? Mas nessa área há muita gente desqualificada na Com área de certeza. jardineiros, É, né? com No certeza. Brasil inteiro, no mundo inteiro, cada vez mais difícil, né? A mão de obra nesse sentido, né? Então, a gente sempre orienta muito nesse sentido, saber que é um grande desafio, e o cliente também tem que ter um olhar, porque as pessoas pensam que é mágica, botou ali bem lindo, os 2 primeiros meses, tal, mas tem os outros meses, né? Então, para um desenvolvimento de qualidade de um paisagismo, precisa do quê? De uma boa implantação, um bom substrato, uma boa escolha e especificação também da vegetação, tudo mais. Isso sim, né? Mas esse olhar, né, o pós-venda, esse olhar do pós-plantio, tem que ter também ou do cliente ou de alguém que for contratado, né, para sempre ter um bom desenvolvimento. É, porque senão vira, perde o controle, né? Perde o controle. Mas desde o começo você conseguiu fazer só projeto? É um, Paisagismo? é, Sim. Sim, é difícil, Guilherme, se colocar no mercado, se posicionar e mostrar o seu valor, né? Essa questão do empreendedorismo, eu já fiz parte também, quando mais nova, assim, quando me formei também, sempre fui engajada nesse sentido de trazer mais conhecimentos para os arquitetos. Então, eu participava de IAB, né, da diretoria de IAB. Então, sempre estava organizando cursos para também fortalecer a classe, para todas as pessoas também estar mais conscientes do seu valor, saber, né, comercializar o seu serviço, essa questão assim, né? Então, hoje eu acredito que me coloquei bem no mercado, assim, o cliente que me contrata, depois ele olha para trás e vê que sempre vale a pena, porque a pessoa que entrega, eu entrego muito, eu ainda acho que eu entrego muito porque eu cobro, mas, claro, né, a gente tem que se valorizar, mas tudo dentro né, de uma normalidade, de um padrão, né, adequado, nada de extraordinário, mas ao mesmo tempo tu tem que saber o teu valor, né? Qualquer profissional de serviço tem que saber o seu valor, né? Então eu cobro pelo que eu faço. Né? Muitas vezes eu não vou por área, olho ali a área e boto a metragem quadrada. Não, é pelo meu tempo de serviço, é o meu tempo de entrega que eu vou estar ali disponível para aquele empreendimento. e você consegue calcular isso antes de começar o empreendimento? É assim que você faz Sim. o seu orçamento? Uhum. Sim, sim. Antes. É, Já na eu conversa faço isso. inicial, você já tira o programa, que o cliente está Isso. querendo, o espaço, o terreno, não sei o quê. Ah, isso, E você isso. consegue, na É. conversa inicial, perguntar quanto ele está disposto a gastar no jardim?
Nunca sabe. Nunca. A pergunta vem a pergunta vem sempre do cliente, né? Quanto você acha que eu vou investir nesse paisagismo e tal? Eu disse, depende, sempre depende, porque É, o projeto, né, vai de 8 a 80, tem. Então, assim, o ideal é o cliente falar, né, as suas expectativas. Então, eu sempre falo para os meus clientes, quando eu mostro meu portfólio, a gente conversa, eu gosto de conversar muito antes para a gente entender, né? E acabar tendo essa sinergia, né? Quando o cliente também vem, te contrata, já tem, né? Uma empatia aí no, na relação. Mas eu gosto muito de conversar no sentido de saber realmente as expectativas do cliente. Importante saber o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Que o que ele gosta, a gente sabe, mas o que não gosta, então, para não ter erro, assim, né, no projeto. Enfim, eu faço um briefing ali bem completo, né, de perguntas também, mas essa questão do financeiro é sempre um desafio, porque as pessoas não falam, as pessoas ficam, né, sempre uma retaguarda, assim, só de espectador. Faz, então vamos ver, enfim. E quanto mais clara a pessoa é, mais eu vou entendê-la para ser assertiva no projeto, né? é porque é o grande desafio. A pessoa fica com medo, ela vai falar, vou falar Sim, isso, ele vai me cobrar aquilo, né? E é ao mesmo isso. tempo, se você faz um projeto mais caro do que ele está disposto a pagar, você vai ter que voltar Sim, desfazendo o projeto, né? Vira outro, né? é. É, bem isso, bem isso. Poucas pessoas entendem isso, que a gente tem que ser claro, né? Mas a gente procura ser o mais transparente possível para o cliente. Vai dele acreditar ou não, né? Ser humano É. também. Mas então, esse também é o desafio da venda, né? Quer dizer, você É, gosta de venda, mas aí a pessoa na hora da venda ela está tentando não perder o uhum, negócio, né? Assim, né? uhum, Então, às uhum. vezes tem medo de falar, vai custar tanto, eu cobro tanto, né? E Sim, eu sim, vejo sim, isso sim, como uma sim. dificuldade de muitas pessoas, né? Que estão, principalmente quem está começando, né? O mercado está bem complicado nesse sentido. Né, de arquitetura, principalmente eu acompanho assim os colegas, é bem complicado mesmo, nesse sentido de passar valores antes e ser bem remunerado, valer a pena, enfim, fica nesse limbo ali inicial, né? Eu gosto de estar tudo às claras, então depois dessa conversa eu já passo um orçamento com as minhas etapas de trabalho, todas as etapas de trabalho, o que que inclui o meu serviço, né? Tudo por escrito, passo o valor, forma de pagamento, as visitas, tudo certinho. Depois redige um contrato, contrato assinado, né? Então, tudo a gente faz tudo corretamente. Emito nota fiscal, tudo certinho dos meus serviços. Fica tudo às claras, né? E o cliente depois, eu tenho certeza que a maioria dos meus clientes depois olha para trás e vê, valeu a pena, ela vale mais que isso ainda. Mas a gente tem que se reconhecer, né? Eu sei o quanto eu entrego, né? É, com certeza, porque ele não ter É, arrependimento é o que importa, né? sim, sim, sim. É, Aham, aham. né? Aqueles baratos que sai caro, né? Assim, então É, realmente tem que ir para alguém que vai te dar tranquilidade, né? sim. E você consegue. Você já falou, né? Mas tem uma pergunta aqui que é os maiores desafios que você vê hoje no mercado. Você, você falou Uhum. de mão de obra, mas o que que você. É, é passar trazer essa informação à luz, né? Tanto dos nossos clientes quanto os colaboradores e os jardineiros, enfim, trazer esse conhecimento, né, de que a gente tem que se capacitar cada vez mais, né? A questão dos jardineiros que a gente volta a falar, né? Essa questão da mão de obra pós-implantação. As pessoas também têm que se conscientizar, os clientes, que tu tem que dar valor à pessoa que faz, né? Se não der valor à pessoa que faz e não fazer não remunerar bem,
fazer uma boa remuneração, ele também não vai conseguir se capacitar. Então ele vai ficar nessa bola de neve sempre, fazendo mais ou menos, vai estragando o jardim e assim vai, né? Muitos e muitos piscineiros que começam a cortar a grama, né? Acontece muito isso aqui, né, no sul. Ah, jardineiro começa a cortar a grama e daí se intitula jardineiro, mas não é. Mas daí ele já está ali cuidando da piscina e aí já começa a cortar a grama, enfim, e aquilo ali é o jardineiro? Não é. Então, as pessoas, os clientes têm que se conscientizar, né? Eu digo numa paisagismo residencial esse, né? Um paisagismo industrial ou um que a gente faz uma linha mais macro, claro, bem baixa manutenção, sempre tem esse cuidado, né? No paisagismo comercial, institucional, a gente faz, agora a gente está lançando agora desde o ano passado um hotel também bem bacana, que esse a gente pode falar e mostrar também algumas imagens depois. Já fizemos várias áreas grandes, assim, né? Condomínios fechados também, horizontais. Então, nesse sentido, claro, quando a gente vai desenvolver o projeto, uma das grandes preocupações é a manutenção, né? É o baixo custo da manutenção, que a gente coloque ali, especifique plantas que se desenvolvam sozinha, né? Que não tenha muita manutenção, muito cuidado. Mas todo jardim tem cuidado. Então, as pessoas têm que se conscientizar que todo jardim tem cuidado. O que que é a natureza? Ela é viva, não tem como, não tem mágica. Ela precisa ter um olhar. E as pessoas hoje, quando conversam assim, eu vou fazer o briefing com um cliente, um casal, uma casa nova, tal, que estão construindo. Eu sempre explico para eles. Ah, não, a gente gosta de planta. Meu marido vai molhar. Ele até gosta de molhar, ele vai molhar, não precisa de irrigação. Daí eu disse, mas quanto tempo tu vai destinar para esse tempo que você vai molhar essa área toda? Com mangueira não vai, né? Então a gente vai explicando e vai trazendo informação, né? Não, jardineiro, uma vez por mês ou a cada 2 meses, não dá? Não, sempre tem que ter, sempre vai atacar uma formiguinha, vai aparecer, né? Pode aparecer uma praguinha por um excesso de umidade, as folhas que caíram de uma certa época, enfim. Então tem que ter esse olhar. O jardim ele não se desenvolve sozinho. É claro que a gente facilita com essas técnicas. Uma boa irrigação automatizada, sim, não vai se preocupar em irrigar e vai estar sempre dando alimento para a planta para ela se desenvolver bem, né? Então ela vai se desenvolvendo com um bom solo, uma boa implantação e uma água. Mas tem que ter esse olhar, tanto do nosso cliente quanto da pessoa responsável, né? Pela manutenção do mesmo. Então, a gente E, está sempre trazendo essas informações, porque não é como, enfim, compra uma mesa, uma cadeira e deixa ela ali bonita, tal, só limpa de vez em quando. Não é. Ela é viva, né? O paisagismo é vivo. a E ele gente está traz mais. tantos benefícios para a gente, né? É tão bom estar em É, contato. Eu sempre falo, gente, vocês têm que passar né, um olhar mais apurado para a natureza. Tem que estar, assim, sabe? A gente está sempre pregando isso, sempre trazendo, porque a gente, queira ou não queira, a gente traz as pessoas mais próximas da natureza, né? Com nossos jardins, enfim, e cria espaço também para isso. E, consequentemente, traz as pessoas mais próximas de Deus, né? Deus está em tudo, está na natureza, Ele é criador de tudo. Então, essa consciência traz mais espiritualidade para a gente também. eu acho que pisar descalço na grama, na terra, Uhum. faz a gente trocar energia com o planeta, assim, e é Ah, importante sim. porque a gente usa sapato de borracha, né? A gente está o tempo todo isolado dessa conexão Sim, com o planeta. E o corpo sim, foi feito para ter a conexão o tempo todo, né? Então, acho que com certeza. essa área aberta, essa possibilidade de botar a mão, de pisar descalço, botar a mão na terra de vez em quando, mesmo que não vai ser o dono que vai cuidar do jardim, né? Mas ele Sim, vai poder fazer sim. a troca, né? É, quantas e quantas famílias a gente acaba transformando os hábitos familiares? Porque muitas saem de um apartamento e vai para uma residência, por exemplo, num condomínio fechado, né? E nem sabem viver numa casa, nem têm essa experiência de estar botando o pé na grama, né? De estar indo atrás no pátio e colhendo direto o seu chazinho, seu temperinho na horta.
sabe? A criança está ali acompanhando o desenvolvimento de um tomatinho cereja subindo, né? Trepando e vai ali apanhar um moranguinho. Então a gente acaba trazendo até para um pátio de piscina, eu boto os mega vasos, boto um pé de laranja nesse mega vaso, pé de pitanga, já tá ali, a criança tá ali curtindo, tá no pátio da piscina de lazer, mas ao mesmo tempo tu pode estar curtindo a natureza e colhendo frutos, sabe? Indo lá, colhendo o chazinho já direto lá. Então, assim, essa experiência de estar mais próximo, a gente proporciona, né? E acaba mudando os hábitos dos nossos clientes. A questão de também, né, na área residencial, né? De trazer, criar espaço para trazer mais a juventude. Então, eu sempre falo para os meus clientes que estão agora numa fase de entrando os filhos na adolescência. Que a gente tem que fazer? Trazê-los para mais próximo da gente, né? Eles são cheios de festinha aqui e ali e tal. O que a gente quer? Trazer mais para próximo. Se tu tiveres um ambiente externo gostoso, eles vão adorar, né? E vão largar um pouco a tecnologia, largar um pouco o celular, enfim, é mais uma possibilidade de a gente, né, aproximá-los da gente, aproximá-los da natureza, né, com esses espaços externos mais adequados, né? A gente bota, às vezes, balanços grandes para adulto também, na área externa, para brincar um pouco de ser criança também, se soltar mais, né? E depois que a pessoa experiencia, respira melhor, oxigena melhor o cérebro, depois até rende mais no trabalho. Então a gente sempre explica isso, né? Basta começar. Depois que começa, vai tomando gosto e vai O modificando os hábitos. desafio, o É, desafio é educar, né? é, É o que você falou no começo, você tem que ensinar, você tem que estar educando, você tem que educar o arquiteto, que o sim. paisagismo, né? Eu fiz arquitetura. Aham, O paisagismo não é pintar de verde em volta da casa e falar, pronto, é, tem um jardim, né? Então, sim. e educar o cliente aqui. Às vezes eu vejo aqui em Juiz de Fora, né? Condomínio fechado e a pessoa constrói a casa ocupando todo o terreno, assim. Eu falo, "Mas se você quer morar num apartamento, para Uhum, que você vai comprar né? E aí sim. vai ficar uma coisa enorme, assim, que, sei lá, vai precisar É. de um carro de golfe para andar dentro de casa, né? Assim, Aham, deve ter uma área da casa que eu nunca vou conseguir chegar, porque eu vou ficar sim. cansado. Aham. É uma mudança, né? Uma mudança muito grande. Eu acho que esse, né, vem junto com o nosso papel, né? De estar transformando mesmo a forma, educando, né, as pessoas. Uhum. E que é bom quando dá certo, né? Então, o educar, o efeito quando você consegue é muito bom, né? Gratificante, né? Sim, sim. Você está falando de irrigação. Eu sei Uhum. que Santa Catarina não é um estado que tem uma seca marcante. Mesmo assim, você consegue implantar irrigação, fazer as pessoas reconhecerem essa importância. As plantas não, se não tiver irrigação, você vai ter problema, elas vão morrer com o tempo. Eu sempre falo que o jardim vai estar mais bonito. E por quê? Porque aqui, Guilherme, também a gente tem uns períodos de estiagem. E as pessoas nem percebem. No corre-corre do dia a dia, acabam não percebendo que ficou uma semana, 2 semanas sem chover, num verão, numa época de muito sol, enfim, que a planta ela vai prejudicar um pouco a planta. Então, se tiver uma irrigação automatizada com, claro, com equipamento de termostato, de chuva, sabendo que é necessário a rega naquele momento, eu sempre indico. Sempre indico porque é o alimento da planta, né? Claro, a gente passou por períodos agora de muita chuva, né? A gente reconhece isso e houve fenômenos aí, está acontecendo, né? Mas no restante do ano a gente não percebe, mas precisa de muita água e muitas vezes não tem. Então, o que que eu gosto de entrar na fase de construção, na fase de planejamento ainda do projeto, do hidro sanitário e tudo mais, para a gente estar sempre prevendo também uma captação de água de chuva, fazendo uma cisterna boa, né? Então, a gente sempre indica ter um espaço para essa cisterna,
por que não reutilizar a água da chuva, né? A água é um recurso super importante e a gente às vezes esquece de deixar esse espaço assim. Então isso entra na infraestrutura de planejamento nosso, né? E também, às vezes, tem a possibilidade de fazer ponteira, né? É um poço artesiano, enfim, então captar água, a própria água, ter uma mini cisterna para depois o sistema ser implantado ali de irrigação. Mas a gente sempre orienta ter irrigação. E esses fenômenos climáticos agora, mudanças, você consegue perceber nesse tempo de atuação, assim, o que mais afetou a sua região? Como assim? Você percebe mais seca do que era antes? O regime de chuva mudou? Você consegue perceber mais calor? Isso muda e Uhum. muda e afeta o paisagismo? Afeta porque, assim, até esses fenômenos climáticos nem estavam sendo tão previstos, né? Então, a gente realmente leva um susto, assim, quando acontece tudo isso, né? E as plantas também, elas acabam sofrendo com isso. Outra coisa também que interfere muito nessa questão de muita chuva e que anteriormente outros anos não acontecia tanto, né? É de os fornecedores também de planta ter muito perca, né? Muita perca de produto. Então, daí encarece todo o mercado, acontece tudo isso, né? Interfere toda na cadeia, comercial do paisagismo também. E essa questão do sol, de estar cada vez mais quente também, então a vegetação ela sofre muito, né? Então, quando é uma área muito voltada para o Nordeste, a gente se preocupa muito, né, em botar vegetações super resistentes para sol, porque o sol está cada vez mais forte e faz período de calor, né, muito estendido. Então, a gente tem que entender isso. A irrigação ajuda a dar uma amenizada nesse sentido, deixa tudo mais fresco, né? Ajuda nesse sentido também. Mas sim, ocorre muito esse aquecimento por vários dias, né? Então, as plantas têm que estar muito bem resistentes, têm que ser resistentes e a gente precisa estar antenado nisso, né? Tem que estar, para conseguir especificar, as plantas dessa região com maior assertividade. Vai mudando as escolhas das Sim, espécies também, né? sim, aham, Eu noto aqui, né, em Juiz de Fora, quando eu era criança, a gente sempre tinha geada na cidade. uhum, Já tem 15 anos que não tem uma geada aqui. A temperatura uhum, nunca chega no zero, mas antes era frequente, todo ano. Então, sim, existe uma mudança, né? E aí muda, né, é, é, a escolha das espécies mesmo, vai afetando tudo, claro, né? isso mesmo. E tem algum projeto que você gostaria de comentar, assim, e mostrar as imagens para gente? Algum especial, ou mais recente, ou que seja mais Aham. interessante? Então, Guilherme, a gente tem. Cada projeto é especial, né? Eu não tenho assim algum único especial, é difícil, né? A gente elencar, mas posso comentar alguns assim mais recentes, então, né? Mas a gente tem vários, porque a gente atua na área. Claro, é interessante sempre mostrar os grandes, né? Os mais que enchem os olhos, como hotéis, indústrias, que a gente faz também os próprios condomínios fechados, que é interessante, né? Posso te mostrar também residências maiores também, que a gente tem uma abertura para desenvolver áreas que enchem os olhos, assim, que é gostoso, que é praticamente um clube. Então, tem tudo isso para mostrar. Posso te mostrar, desde residência que a gente conseguiu colocar um lago ornamental junto entre a casa de hóspedes e a residência em si, toda uma área de estar, junto da piscina também.
enfim, um jardim bem imponente também para marcar, porque a casa tem volumes grandes, então um jardim bem imponente com vegetações também nobres, né, que marque bastante todo esse paisagismo. Tem também um projeto bem bacana de um hotel que a gente desenvolveu, finalizou o ano passado, foi aprovado ano passado, porque os projetos grandes também não é em um ano que é desenvolvido, né? A gente começou já há 2 anos e meio atrás, então vai, o cliente analisa, volta, né? Então, o ano passado a gente fez a entrega do projeto aprovado, com tudo detalhado, né? Esse projeto é um projeto aqui na região, mais para o interior, mas ele tem uma proposta bem bacana, que é um hotel totalmente horizontalizado, então muito uso da área externa, porque ele é de águas termais também. Então, enfatiza muito o uso da água. Então, a gente desenvolveu nesse projeto brincou bastante com a água, né, nos caminhos e tal, para ter essas fontes de águas que jorram do chão. Tem todo um percurso que leva para as atividades aquáticas, né, que é o spa, a hidromassagem, enfim. Na proposta do hotel, então, que é um hotel de águas termais, então a gente desenvolveu essas áreas comuns, né, as áreas para os hóspedes curtirem. Então, tudo que leva para as atividades aquáticas, a gente desenvolveu os caminhos, pergolados, esse estar, espaço-fogo, um pouco de água para acompanhar, né, nesse percurso de um lado para outro, vai para a área de restaurantes, vai para a área tem uma capela. A gente desenvolveu uma horta orgânica também protegida, então vai ter um espaço horta onde eles vão também cultivar para servir no próprio restaurante tudo que é cultivado lá, né? O pomar também. Tem uma área também que a gente desenvolveu que ela é destinada ao plantio de parreirais de uva. Então, é uma família de italianos, né, os proprietários. Então, o vinho sempre esteve presente na vida deles e nada melhor do que uma área dessa, né, para valorizar, enfatizar e eles também colherem uva, enfim, desenvolver o vinho da região. Então, tem todo esse motivo, né, para a gente desenvolver essas áreas externas, que é bem bacana desenvolver. Então, esse é um projeto que a gente pode destacar mais atual, assim, né? E é muito mais do que escolher a Que nos vegetação, traz né? muita satisfação, né? Oi? E é muito mais do que escolher a vegetação, né? Você está fazendo toda a área Sim. externa, o caminho, os acessos, os lugares, né? Criar lugares. Uhum, uhum. Sim, cria lugares, e nesses lugares daí, sim, a vegetação tem um porquê de ela estar ali, né? As palmeiras ao redor da piscina, junto com as trepadeiras que vão subir nos pergolados para fazer um pouco de sombra, um pouco de cheiro e um pouco de flor para essa área de estar da piscina, entendeu? É uma vegetação de frutíferas junto, também nos playgrounds, a gente desenvolveu uns playgrounds bem lúdicos, assim, então, a vegetação de ter também, trazer as frutas para próximo, para quê? Para trazer passarinho, trazer borboleta para próximo das crianças, próximo do estar. Então, tudo tem um porquê das escolhas da vegetação, não é? A vegetação na entrada, nos acessos, vai ter também, terão também os lagos ornamentais, então, a vegetação mais aquática ao redor desses lagos ornamentais, tudo enfatizando a água, né? E nesse sentido também a preocupação grande de trazer as ornamentais, né? Deixar o ambiente bonito, convidativo, tanto para circular quanto no impacto quando tu chegas num empreendimento desse. E aí esse empreendimento deve ter E uma tem equipe também os grande para residenciais, manter. enfim. Hã? Como é que é? Como? Enfim, aí tem os residenciais também, posso dar uma pincelada assim nos condomínios também, né, que a gente desenvolve, mas tudo vem um feedback, o que a gente conversa sempre, o briefing é sempre com uma incorporadora, né, a incorporadora faz o pedido, né, então a gente desenvolve naquela linha que ele pediu, né, dentro dos custos também de implantação e tudo mais, né.
E depois também os condôminos, depois o condomínio, depois acaba também procurando a gente, às vezes, para dar um upgrade, para desenvolver também tudo que foi planejado anteriormente. Então tem tudo isso, né? A gente faz muito trabalho, mas a gente também vai anda, né, dá os passos junto com o incorporador. E consegue executar exatamente o que foi planejado, ou o incorporador no final corta lá para Sempre dá uma economizar? enxugada, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Eu sempre fui muito pé no chão, né? Então a gente trabalha dentro das possibilidades ali, mas muitas vezes a gente tem que dar uma enxugadinha, uma adaptada aqui, outra ali, né? E faz parte, isso faz parte. É o É, ideal e o possível. é, é isso aí. E você é uma cliente antiga dos programas da UE. Como é que foi que você conheceu a gente e como que tem sido usar o Auto Landscape, no caso, né? Eu uso Auto Landscape desde sempre. Desde inicial, assim, nossa, faz muito tempo, né? Eu atuo há 25 anos. Eu comprei em 2005 o primeiro, lá inicial, lá que vocês lançaram Na na Fiaflora. feira Fia Flora, isso mesmo. E a gente comprou desde então, né? De lá, eu era sócia com outra menina, tal, a gente comprava de vocês. Depois veio a questão da subscrição, tal, mas eu comprava, né, por ano, naquela época eu comprava o programa em si, né? Depois ia comprando e atualizando. Então eu Isso. participei desse processo já, mas sempre me facilitou e ajudou muito assim, no desenvolvimento da organização, da quantificação né, porque antes eu desenhava, fazia tudo por áreas, né, antigamente, então me facilitou muito, assim, acelerou o processo de desenvolvimento dos projetos, né. A gente sempre trabalhou com uma mescla, né? Trabalho com Auto Landscape e aí a gente modela as imagens para apresentar o 3D junto com a parte técnica toda, né? De tabela que o Auto Landscape gera para mim, desenvolve. É, eu também vou adicionando e é super uma maneira assim bem simples também de a gente ir adaptando também de como que eu gosto da planta, né? Ali na hora de lançar a vegetação, então eu mexo ali, dou umas adaptadas de acordo com o que eu costumo usar, né? Porque quando a gente lança a planta, já vem ali a descrição dela, a altura da muda, o afastamento de cada. Então ali eu sempre dou uma mexidinha em algumas, assim, para sempre adaptar no que eu gosto de estar implantando, né? Mas me facilita muito, assim. Nossa, faz anos que eu uso, gosto bastante, sou uma cliente fiel aí, faz tempo, Faz tempo, é. Eu vi ali na quase 20 ficha, assim, anos. É, 20 anos. Muito bom. aham. E aquela feira era muito boa, a Fiaflora. É, É, uma pena. é uma pena, era o grande evento do paisagismo, né? E a última foi em 2012, eu acho, ou 2013. Sim, sim, é. Eu E é, participava muito quando meus pais tinham a floricultura também, nós íamos, porque eu ajudava a fazer compras e tal para eles, né? Então eu participava bastante, era uma feira bem, agregava bastante, assim. Muito, uma pena a gente não ter mais. Mas enfim, foi lá que eu conheci o produto de vocês. bom. E que bom que tinha aquela feira que você conheceu naquela época. E para você, o que que é a Uhum. parte, o que que é a parte que mais te dá prazer no seu trabalho? Qual é a parte que me dá mais prazer? Bom, eu adoro criar e achar soluções. Na minha criatividade, então, primeiro eu faço tudo à mão, né? E faço tudo primeiro, e depois eu e a gente grafica, né? No Auto Landscape, enfim, no AutoCAD junto e tal. Mas no momento que a gente está ali desenvolvendo, é um dos ápices, assim, né, na hora da criação, realmente, achar as soluções. E depois ver o cliente, a obra sendo executada, sendo, né, aquilo concretizado da forma que a gente planejou.
que é melhor ainda quando a gente planeja e ser executado fielmente, né? E o cliente estar satisfeito, assim, quando tem o feedback do cliente, olha, gostamos muito, a gente está muito feliz, enfim, os funcionários aqui dessa empresa estão muito mais realizados, gostam muito mais de trabalhar agora com esse entorno todo, com essa área de paisagismo, enfim, é muito gratificante escutar esses depoimentos, esse feedback deles. Que você falaria? Eu queria que você deixasse para a gente uma dica para quem está começando, ou várias, né? Para quem está começando, para quem quer começar no paisagismo. Como que a pessoa pode começar com o pé direito? Não é simples, né? Mas começando com o pé direito, primeiro, tu tem que buscar muito conhecimento, né? Estudar bastante, porque eu tive já um início que já era muito familiarizada com a vegetação, com a natureza, né? Então, tu tens que ter esse olhar, primeiro, ter esse olhar, essa vontade de aprender dentro da botânica. Buscar fazer cursos também, buscar ler bastante, porque tu tem que estar fortalecido nesse sentido, né? Tu tem que estar, tem que dominar esse entendimento técnico das plantas, tá? Então, e é um vasto, uma vasta conhecimento aí que demanda de bastante tempo. Então, tem que ter humildade para estudar e não pensar que, me formei, eu sei tudo. Não, tem que estar sempre estudando. Então, estudar bastante, buscar bastante conhecimento nesse sentido, né? É, e ser um profissional ético. Isso, tu sendo ético, tu, teu desenvolvimento profissional e tu trabalhando numa linha, né, de qualidade, de sendo verdadeiro, tu nunca vai te arrepender disso, né? E tu já começando a não saber cobrar ou cobrando lá embaixo, não cobrar nada, tu vai sempre ser um barateiro no mercado. Nunca vai ter, nunca vai se desenvolver bem. Outra coisa é sempre nessa questão da ética também, é respeitar os outros profissionais, falar de igual para igual, com respeito, né? Sabendo do valor de cada um e não passando dos limites, né? Saber até onde que tu vai, até onde que ele vai. Então, isso sempre se respeitando, porque a cooperação é o que funciona realmente, né? Nessa vida, nas áreas profissionais. Então, quando as pessoas entendem isso, todos ganham, né? Não só tu, né? Não só ali ficar naquele egoísmo que eu tenho que crescer, enfim, é todo mundo crescendo, é toda uma cadeia crescendo contigo, né? E pensar também nos profissionais que trabalham contigo, formar também uma equipe de qualidade, né? Quando tu trata bem as pessoas, as equipes, elas vão estar sempre contigo também, tem uma sinergia aí também, né? Que acontece, e de respeito também, né? Que vai estar sempre todo mundo crescendo junto. Isso é importante, né? É essencial, ao meu ver. E Muito, é isso, eu acho. muito bom, muito boa aula. Aprendi muito hoje. Estou muito agradecido, foi uma honra conversar com você. Que bom, Muito obrigado por ter cedido seu tempo, tá né? joia. E não sei, você gostaria de deixar uma mensagem final, assim, para quem está assistindo? Uma mensagem final para os nossos paisagistas, para os Aham. nossos colegas aí. E, enfim, seja verdadeiro, seja você, busque sempre ser a autenticidade que vem de dentro do seu ser, que Deus está sempre conosco e Ele vai sempre te guiar pelo melhor caminho. Muito bom. Muito obrigado. Ana Paula, foi um prazer, tá?
Agora Obrigada, chegou, Guilherme. chegou no fim, eu tenho que encerrar. Você está em Criciúma. Esse Isso. episódio todo triste ali do Rio Grande do Sul não chegou em Santa Catarina. Não, não, não. É bem longe, né? Eu estava em Brusque, um pouquinho mais para o norte, esse final de semana. Lá a gente passou uns apertos que o rio já tinha passado da calha. Choveu muito esse final de semana, né? E tinha passado da calha, já tinha inundado algumas vias lá, algumas ruas. Estava Será tudo que, será que a chuva interditando vai algumas chegar aí áreas. também? Essa, Não, espero que não, né? Agora parou, vai começar amanhã novamente, mas nada como aquele episódio ali. Não, ali foi uma uma coisa. catástrofe gigantesca, né? Foi Mas a gente aqui tem bastante, o pessoal que eu conheço aqui indo para lá ajudar, levar também, pega o seu caminhão, enche, consegue, a gente está conseguindo muita ajuda, né? Todo mundo colaborando para levar para lá, para ajudar nessa reconstrução. Muitas áreas não vão ser nem reconstruídas, né? eu acho que não Muitas vale a áreas não tem pena, nem né? como. Não, Tem que abandonar, porque se vai acontecer isso de tem. novo, você vai construir para ser destruído, não faz sentido mesmo. É, sim, sim, sim. É muito complicado. É, É bem desumano o que está acontecendo, meu Deus. é É isso isso. aí. É isso aí, tudo muito triste, assim. Mas que bom que não Uhum. chegou até aí, Não, né? Nós temos não. notícias, temos clientes lá no Rio Grande do Sul e é complicado. Aham. É. Terminamos com uma notícia triste. Ó. É, Mas não tinha como. Do nosso ponto de é. vista aqui, vocês estão no sul, então Sim, parece sim, é muito sim. perto, né? E aí, Não, precisa ver aqui, todo mundo, a gente baixou assim a energia, todo mundo muito triste, né? Muitos dias tristes. E a gente teve muito, o período muito longo de chuva. Então fica tudo cinza também. E aí a gente sente também, toda hora que chove, sim, agora a gente lembra deles, né? Tá esfriando. Vai agora a 5 graus, a 3 graus. Meu Deus, essa gente toda com pouca roupa, sem casa, em alojamento, frio. Então, é se colocar no lugar dos outros, né? É complicado mesmo a situação, é muito complicado, né? E a gente passou aqui por muita chuva também, então não tem como não lembrar, né? com certeza. Mas aqui a cidade sofreu um trabalho da prefeitura há uns 5 anos atrás de canalização de tudo, do rio, foi bem, o sistema de drenagem funciona bem aqui. E a gente não é um vale, né? Tem muitas regiões de Santa Catarina que é muito vale, aí inunda porque o rio está passando no meio, né? Que já não, a gente não tem esse problema. É. Bom, foi isso. Tá Espero, bom. todo mundo vai superar, né? Mas nesse momento é um É, momento meio dramático, crítico. crítico, É. com certeza, né? É, então, agora, agora é o fim, tá Tá certo? bom. Tá joia, Guilherme. Prazer em Obrigado, viu? conhecê-lo. Prazer. Tudo de bom. Até a próxima. Até, até. Tchau, Tchau. tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.